Toda construção precisa ter um alicerce, ter bases bem estabelecidas. A igreja não funciona de forma diferente. Para caminhar bem e de forma saudável, diretrizes muito claras foram estabelecidas e propósitos levantados. Quais são os valores fundamentais de uma igreja? O que é tido como fundamental para uma caminhada saudável da noiva de Cristo? Algumas bases foram estabelecidas e fundamentadas nela. Assim, a oitava igreja tem avançado todos esses anos. A oitava igreja, ela nasceu nesse contexto onde que a gente estava sofrendo uma ruptura de liderança e diante de um grande desafio. E eu me lembro que a gente tinha aquela coisa de orar às madrugadas, né? Que a gente ia lá para o núcleo, eu, o presbítero Aldo, o Admir, o Neto, o Oscar, o Evandro, o Éder, o meu sogro, né? O presbítero Adilson. A gente ia para as madrugadas e a gente orava muito. E eu me lembro de alguns momentos que nós, depois da oração, a gente sentava no altar, no chão mesmo, carpete, e a gente começava a conversar. A gente começava a conversar sobre ser igreja, sobre as dificuldades de igreja, do que a gente não poderia deixar acontecer naquela igreja. E no meio disso tudo, nasceu as bases, que foram 3 palavrinhas iniciais, que é amor, santidade e unidade. Que a gente não poderia se perder desses valores, amor, santidade e unidade. E um tempo depois, a gente viu a necessidade de algo também que não poderia ficar de fora, que era a fé. Então essas são as bases da oitava igreja, onde ela foi constituída, onde o início dela foi baseado, que é amor, santidade, unidade e fé. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Esse texto se encontra em Atos 1:8 e tem direcionado a nossa igreja, nos dando sentido e propósito. Esse chamado, ele aconteceu num momento também de oração. Você pode perceber que tudo aconteceu por momentos de intimidade, de oração, de estar falando com Deus. Eu estava num momento de oração na igreja, isso ainda era na Avenida dos Cafezais, e naquele momento particular, Deus me levou, ou me trouxe ao coração esse texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, onde que fala sobre esse ID, né, que é muito importante para todas as igrejas, mas para a oitava igreja, no primeiro momento, eu não sabia aplicar, eu só sei que Deus trouxe aquele versículo sobre a minha vida. Ir a Jerusalém, ir a Samaria, ir à Judeia, ir aos confins da terra, quando Deus ministrou a palavra, eu ainda não entendia, mas algum tempo depois, Deus me fez entender que aquele texto tinha a ver com plantação de igrejas em Campo Grande, que era Jerusalém, em toda a Judeia, que seria as cidades do estado do Mato Grosso do Sul, Samaria, que seria em outros estados, e os confins da terra, que seria as nações da terra. Então Deus me deixou muito claro e muito ciente de que o chamado específico da oitava igreja era plantar igrejas. Aonde? Aonde Deus direcionar. É preciso identificar as necessidades locais e, através do Evangelho, solucioná-las. E um outro chamado que nasceu no começo, no princípio de tudo, foi em função do bairro ali da região. Porque eu comecei a perceber que as famílias ali, elas eram oriundas de favelas.
A maioria, porque ali o Mário Covas e o Canguru, ele nasceu em uma campanha de desfavelização de Campo Grande. Então o nível cultural, o nível social era muito baixo e tinham muitos problemas sociais e muitos problemas no campo da família. E eu vi então a necessidade de ser uma igreja que trabalhasse com família. Então esses são os dois objetivos principais da Oitava Igreja. Cuidar de famílias, trabalhar com famílias, tanto que hoje nós temos vários ministérios que trabalham também focado para os jovens, para as crianças, para os casais, né? Várias atividades nesse campo, como também na questão de plantação de igrejas. Então nosso objetivo, a nossa missão principal é trabalhar com famílias e plantar igrejas. Temos plantado algumas, temos tido algumas experiências também nesse campo, temos aprendido e não vamos nos desfocar dessa essência, com certeza. Mas uma igreja não sobrevive só com seu pastor. É necessário que muitos se envolvam para que a igreja se mantenha ativa. No próximo episódio, vamos conhecer os ministérios da igreja e como eles atuam. Eles nasceram conforme a necessidade. E assim foram vindo, né, os demais ministérios. A gente chegou à conta de 23 ministérios. Né? Gerenciar os ministérios, ele tem a sua dificuldade.